Olá, turma! Nesse vídeo, nós vamos consolidar o nosso estudo de função afim, reforçando os aspectos gráficos e algumas aplicações. Acompanhe no livro de vocês a partir da página 73. Vamos rever algumas características gráficas da função afim, levando em consideração os coeficientes a e b. Para início do nosso exemplo, eu estou considerando o valor do coeficiente a sendo 1 e o valor do coeficiente b sendo 1. Como o a é positivo, nós temos aqui o gráfico de uma reta crescente. E aqui está a nossa função, y igual a x mais 1. Observem o que acontece quando o meu a cresce. O meu gráfico tende a ficar cada vez mais acentuado essa inclinação de crescimento. Agora, se o meu a decresce, ele vai ficando com a tendência de função decrescente, tá? O que acontece quando o meu a for exatamente zero? Aqui nesse ponto, percebam que a nossa função aqui desapareceu o termo x, né? Porque o meu coeficiente a, que acompanhava o x, zerou. E nós chamamos essa função, na horizontal aqui, de função constante. Agora, eu vou colocar o a para ser o 1 e vamos movimentar aqui o valor do b. O que acontece com o meu coeficiente linear quando ele fica maior que 1? Olha o que acontece. O meu gráfico vai subindo. Então, olha aqui o meu gráfico, o meu valor do b igual a 5. Lembram que eu falei para vocês que o coeficiente b é o valor onde o gráfico intercepta o eixo y. Agora, se esse meu b é negativo, ele vai interceptar o meu eixo y lá na região negativa. E o que acontece, então, se o meu b for zero? Toda vez que o meu gráfico passa pelo b igual a zero, a gente tem, para qualquer outro valor de a, uma função linear, que está muito frequentemente associado a funções de proporcionalidade. Na situação particular em que y é igual a x, nós chamamos essa função de função identidade. Vamos escrever agora a lei de formação de uma função representada por um gráfico. Nesse nosso gráfico aqui, nós temos uma reta decrescente. E nós sabemos que reta é descrita por uma função afim. Portanto, nós temos o modelo y igual a ax mais b. Nossa tarefa aqui vai ser descobrir o valor do a e o valor do b. Para isso, nós vamos usar como apoio os pontos que foram dados no gráfico. Esse nosso primeiro ponto, ele tem coordenadas x1 e y1. Então, nós vamos substituir na nossa equação, no lugar do y, 1, e no lugar do x também 1. Nesse caso, eu posso organizar a mais b igual a 1. Infelizmente, nós não podemos definir exatamente quanto vale o a e quanto vale o b. Agora, a gente vai usar a segunda informação, que é esse ponto aqui que está em cima do eixo x. E as coordenadas desse ponto são 2 para x e 0 para y. Vamos colocar isso na nossa lei de formação da função afim. No lugar do y eu ponho 0 e no lugar do x eu vou pôr 2. Aqui eu tenho 2a mais b. Se eu isolar o b, eu posso escrever o b em função do a. Então, b é igual a menos 2a. Se eu tenho uma relação para b, eu já posso agora continuar aquela primeira equação que eu deixei de lado, substituindo no lugar do b a expressão menos 2a. E aí vai ficar assim, a mais b igual a 1, eu vou reescrever agora como a menos 2a, entrando no lugar do b, igual a 1. A menos 2a é menos a, igual a 1. Se eu multiplicar todo esse termo aqui por menos 1, eu tenho a minha resposta do valor do a. O a vale menos 1.
Se eu já sei o valor do A, eu posso voltar bem aqui e descobrir também o valor do B. B é igual a menos 2A. Como o A é menos 1, acabei de descobrir aqui, então eu vou fazer menos 2 vezes menos 1, que dá 2. Uma vez que eu já sei o B, eu posso finalmente escrever a lei de formação que descreve esse gráfico aqui. Y é igual a menos x mais 2. Agora eu quero elencar para vocês algumas situações onde a função afim ela é aplicável. Lembra quando eu falei para vocês de função, né? Função de um modo geral? E a gente trabalhou o exemplo da venda de camisas. Cada camisa era R$22. Então, uma camisa 22, duas camisas 44, três camisas 66. Quanto maior a quantidade de camisetas, maior era o valor a ser pago proporcionalmente a essa quantidade. Então, a gente sempre pegava a quantidade e multiplicava por 22. Isso aqui, pessoal, é uma situação de proporção. Quanto mais camisas eu tenho, maior vai ser o valor que eu vou pagar. Essa minha situação gera para mim um gráfico de uma função linear, passando pelo zero. As funções afim também são aplicadas a progressões aritméticas. Progressão aritmética são sequências cuja ordem é sempre somar algum valor fixo. Nesse nosso exemplo que nós trabalhamos lá também no início de definição de função, nós tínhamos um quadrado construído por 4 palitinhos. Depois, para ter 2 quadrados, nós só precisávamos acrescentar mais 3 palitinhos. E para a próxima figura, com 3 quadrados, mais 3 palitinhos. Então, ao acrescentar 3 unidades, nós verificamos, a partir de um estudo de uma tabela e a organização desses valores, que essa equação tem um valor de partida, que era 1, e daí por diante era só sempre acrescentar 3 unidades a cada quantidade de quadrados que se queira. Novamente, a gente vê aqui o layout de uma função afim. Aqui nós temos uma aplicação de função afim à matemática financeira. Suponhamos que o capital de R$500 foi aplicado a uma taxa de 2% ao mês no regime de juros simples, ou seja, os juros sempre incidem sobre o valor inicial. Daí ele tem as seguintes perguntas: quanto é o valor final, ou seja, o montante após 20 meses? E a segunda pergunta: quanto tempo levaria para acumular R$1.000? Bom, pessoal, como o próprio problema já indicou, a minha taxa de juros ela sempre vai incidir no meu valor inicial, que para o nosso exemplo aqui é R$500. Vamos lembrar que 2% é uma fração centesimal, que significa 2 por 100. 2 dividido por 100 é 0,02. Ou seja, aplicar 2% em R$500, 2% de R$500 é, na verdade, 0,02 vezes 500, que resulta em R$10. Juros simples quer dizer que esses R$10 é o que vai ser gerado a cada mês. Isso quer dizer que ao término do primeiro mês, nós teremos o montante, ou seja, um valor final, um valor acumulado de R$500, que era o que nós tínhamos inicialmente, mais R$10 que está sendo gerado ao término do primeiro mês. Já no final do segundo mês, nós tínhamos 500 mais 10 do mês anterior. Passado mais um mês, nós temos agora mais 10. No terceiro mês, nós vamos seguir com esse mesmo critério e resumir dessa seguinte maneira: o montante vai ser 500 mais 10 vezes 3, porque se passaram 3 meses e todo mês é sempre os mesmos R$10. Isso nos leva à nossa generalização, que é a nossa fórmula. Montante é igual a 500 mais 10 vezes x, sendo x o mês em questão.
Agora vamos responder a letra A. Quanto é o valor final, ou seja, o montante após 20 meses? Essa pergunta é muito simples de responder, uma vez que a gente já tem a nossa fórmula prontinha aqui. 500 mais 10 vezes 20. 20 é a nossa quantidade de meses. Agora, a gente multiplica 10 vezes 20, que dá 200, e aí a gente enxerga, então, o nosso montante. 500 mais 200, que é 700. Quanto tempo levaria para acumular R$ 1.000? Aqui a pergunta é um pouco diferente. Ele já prevê qual é o montante, ele não sabe quanto tempo isso vai levar para chegar a esse montante. Esse tempo vai ser o x. Desconhecendo o x, a gente vai substituir o 1.000 no lugar do m, que é o montante. Agora, o nosso trabalho aqui é isolar esse x. A primeira coisa que nós faremos é tirar esse 500 daqui. Daí eu tenho 1.000 menos 500. 10x é igual a 1.000 menos 500. 1.000 menos 500 é 500. Para o x ficar sozinho, eu vou passar esse 10 dividindo. 500 dividido por 10 dá 50, que é a nossa resposta. Nós levaríamos 50 meses para acumular R$ 1.000 nessa situação aqui específica de juros simples. Bom, com essa nossa conversa de hoje, você já tem condições de fazer todos os exercícios das páginas 76, 77, 82 e 86. Mas no nosso ambiente do Cigeduc eu vou explicar direitinho as questões que eu quero. Até a próxima aula, pessoal!